Como é bom estarmos aqui na casa do Senhor, mais uma vez, podendo engrandecer e prestar um culto racional a esse nosso bondoso Deus. Não há lugar melhor para se estar do que a casa do Senhor. E eu creio que essa palavra que o Senhor trouxe à minha vida, ao meu coração, é uma palavra que é para a igreja. Hoje, quando cantava esse louvor de gratidão, é um louvor que o Senhor tem ministrado bastante ao meu coração. Esse ano 2026 foi um ano que eu coloquei como título gratidão. Gratidão por tudo que Ele fez, gratidão por tudo que Ele está fazendo e gratidão por tudo que Ele continuará fazendo no ano de 2026. Porque eu creio que Ele permanece o mesmo. Eu sempre cito Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E não há sombra de variação nele. Meus queridos, abram suas Bíblias aí, no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Leremos somente o verso 9 e 10. Aleluia, Senhor. Tu és bom, bendito, sublime e glorioso. Amém? Que Deus bom. A palavra do Senhor diz o seguinte: e foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabez, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E no final diz assim: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Uma das coisas que o Senhor tem falado ao meu coração em relação a Jabez, ou Jabes, assim conforme algumas traduções trazem, ou alguém fala, é que Jabes, apesar de ter nascido em um contexto onde na época o nome não era um mero nome, ou não era um nome para homenagear o pai ou a mãe, não, era praticamente uma sentença para a sua vida. Aquilo ali determinava quem você de fato deveria ser, ou seria. Mas Jabes, ele se posicionou, ele não se ateve o nome que foi dado a ele, porque muitas das vezes, não importa a circunstância que estamos carregando, o que carregamos das nossas famílias, ou de nossa parentela, mas nós sabemos que quando aceitamos a Cristo, nós passamos a quebrar padrões, e esses padrões, ele é só quebrado a partir do momento que estamos com Ele, e louvado seja o nome de Jesus, que quando ele teve fé e posicionamento, ele pôde romper a tudo aquilo que tinha sido determinado na vida dele. E eu quero dizer para a igreja nessa noite que não importa qual o decreto que esteja sobre a sua vida, mas saiba que o Deus que renova, que restaura, que quebra, Ele está aqui nessa noite, e Ele estará fazendo na tua vida, na tua casa, na tua empresa, ou seja lá onde você esteja necessitando. E Jabes, ele nos traz algumas lições sobre o que fazer diante de algumas circunstâncias. Aparece ele ali, quando a gente vem falar dele, ele só aparece em 2 versos. Ele vem da tribo de Judá, onde o nome Judá quer dizer louvor, e o nome dele é bem contraditório ao que é louvar, porque ele carregava dores em seu nome. Mas Jabes, ele poderia até, ele não aceitava viver preso ao significado do seu nome, e pelo fato dele não aceitar estar preso ao significado do seu nome, ele resolveu se posicionar diante de Deus. E ali ele nos mostra que quando nos posicionamos e fazemos uma oração sincera diante do Pai, Ele está atento para ouvir o nosso clamor. E ali ele nos mostra, ele pode não ter escolhido o seu nome, nem tampouco as circunstâncias do seu nascimento, mas ele pôde ver que tudo isso poderia mudar diante de um posicionamento. E o que eu digo hoje é que diante de 2026, nós fomos ministrados aqui pelo pastor Murilo, que nós deveríamos marchar,
De fato, é um ano de Copa, é um ano de política, e talvez para alguns possa ser determinado como um ano difícil, mas eu posso te dizer, não há difícil para o Deus do impossível. Não há difícil, não há dificuldade, porque Ele permanece o mesmo. Então, pode o governo, seja lá quem for, determinar, mas nós sabemos que não há quem possa prender uma oração ou um verdadeiro adorador. As circunstâncias podem mudar, mas o Deus do céu permanece o mesmo Deus. Ele poderia se estigmatizar somente e viver refém da dor, mas ele escolheu o quê? Sair do vitimismo, do conformismo, porque muitas das vezes nós como cristãos vivemos um certo conformismo diante de Deus, aceitando a tudo aquilo que foi determinado para a nossa vida, mas o que temos que compreender é que diante de Deus não há espaço para estarmos conformados com nada, porque não há casamento que Ele não possa restaurar, não há doença que Ele não possa curar, não há porta fechada que Ele não possa ser a chave para abrir a porta. Então é isso que nós temos que crer, não devemos o quê? Nos conformar, e em vez disso Ele escolheu o quê? Invocar ao Deus de Israel. Ele disse, eu quero invocar aquele, o único que pode me responder. Ele não emprestou os ouvidos deles a outro, ele não emprestou a boca dele a qualquer um que não poderia resolver o problema dele. Ele simplesmente disse, eu vou me ajoelhar e vou orar ao Deus de Israel, ao Deus do céu, ao Deus que de fato pode ouvir e resolver o meu problema. E assim foi feito, porque ele poderia ter agido de qualquer forma possível, ter chorado somente, ter se lamentado e viver uma vida triste, mas o posicionamento dele pôde levar ele a ser o mais ilustre dos seus irmãos, e o Senhor tem isso para cada um aqui nessa noite, basta crer que o Senhor tem algo diferente para cada um. Certa vez um jovem, Moody, ouviu a seguinte frase, o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue em suas mãos. E a resposta dele foi, eu serei este homem. E após ele ouvir aquela frase, sabe o que foi que aconteceu? Ele hoje é um homem que mais de milhares de almas se converteram através da pregação dele, exemplo dele, porque ele confiou que se nós, qualquer um de nós, nos entregarmos por inteiro a Deus, Ele pode mudar a sua história, Ele pode mudar qualquer decreto ou qualquer situação. Então o que é que acontece? Nós temos que nos posicionar. Você pode não controlar o nome que recebe, mas com certeza você pode controlar a voz que governa a sua vida. É você que decide qual voz vai estar determinando a sua vida. É a voz que diz que você seria um fracassado, ou a voz de Deus, que diz que você é um vitorioso, que você é uma bênção, que você é um ótimo marido, uma ótima esposa, porque é assim que a palavra nos ensina. Então você tem essa escolha, se você quer ser um ou quer ser outro. Em Provérbios 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder de quê? Da língua. Então está aí, para que você profetize, até quando tudo parece difícil, você diga, eu declaro, que essa circunstância, o Senhor já mudou na minha vida, o Senhor já mudou a minha história. Então, eu digo sempre lá em casa, que eu sou um homem que sempre cito exemplo aqui de filho, porque eu tenho um bocado, então por ter um bocado de filho, todo dia tenho experiência. Então, eu tenho uns filhos, eu tenho um deles que, ele gosta de cantar muito, só que ele canta e fala muito alto, irmão. Ele só grita. A outra minha esposa disse, só ele canta alto, mas ele não desafina não. Então louvado seja Deus. Vou chamar ele agora de levita, para ver. Então no lugar, às vezes eu disse, meu filho, canta só mais baixo um pouquinho, mas eu profetizo na tua vida, tu serás um pregador, meu filho. Tu serás um levita, meu filho. E ele é muito inquieto, eu digo, Senhor, tu és uma bênção, tu és uma bênção. Eu trabalho hoje no departamento infantil e vivenciei muitas circunstâncias onde uma vez conversava com a Suzane, que aqueles que têm os filhos um pouquinho mais imperativos, ou mais, a gente sempre vê, é chamado, é o nome dele sendo chamado, eu disse, rapaz, chegou a minha vez.
Eu tive uns filhos que é assim, mas eu profetizo, ele é uma bênção, o Senhor já mudou. Ele vai ser um instrumento nas mãos do Senhor. E que nós possamos estar com a nossa boca afiada para declarar que Ele continua sendo o mesmo. Deus não nos chama pelo trauma, mas Ele nos chama pelo propósito. É por isso que Ele nos chama. A fé começa quando decidimos não concordar com o título, com o rótulo, com a circunstância, com o decreto que muitas das vezes chega à nossa porta e, sobretudo, com o diagnóstico. A fé começa quando alguém diz a você que não tem mais jeito, você se posiciona e diz: Pai, eu creio que Tu és o Deus do céu, que pode curar essa circunstância. Mas disseram que não tinha jeito, é aqui, a morte, é só esperar. Sim, mas se Deus quiser, Ele pode mudar a circunstância. Então o que acontece? Tudo isso mudou, porque Jabes, ele não concordou com o rótulo que foi dado a ele. Uma das primeiras partes da sua oração diz o seguinte: tomara que me abençoe. Tomara que me abençoe. E aí eu pergunto, quem aqui não quer a bênção de Deus? Se eu fizer uma pergunta, com certeza todos querão a bênção de Deus. Se a pessoa disser que não quer a bênção de Deus, pode internar que o negócio é sério para ele. Ele não está bem, pode garantir. Mas Jabes, quando ele reconhece isso, ele reconhece o quê? Que a bênção vem de quem? De Deus. Por isso que ele diz: Pai, tomara que me abençoes. Citar o exemplo de Jacó, que quando foi perguntado pela vez lá com o pai dele, ele disse que era Esaú, não foi? Mas quando ele teve um encontro com Deus no deserto, ele disse: o meu nome é Jacó. E a partir daquele momento o Senhor trocou o nome dele, e ele passou a ser chamado de Israel de Deus. Ele passou a ser o Israel, porque ele teve um verdadeiro encontro com Deus. Ele reconheceu que somente Deus poderia dar. A bênção de Deus é a sua graça. Deus pode mudar a trajetória. Ele não pede coisas, Jabes. Sabe o que ele pede? Ele pede a fonte. Ele pede o Deus eterno. E é através dele reconhecer que a bênção vem de Deus, que aí Deus faz. Ele disse: pronto, tu só pediu eu. Se tu pediu eu vou te dar o que tem mais precioso. Ele deu a bondade, deu o amor, deu a graça e mudou a trajetória dele. A oração de Jabes, a gente percebe que é uma oração de dependência. Ele não chegou exigindo, ele chegou demonstrando: Pai, eu sou totalmente dependente de Ti. Se não for o Senhor para me abençoar, eu realmente não tenho nada o que fazer, porque a bênção vem do céu, gente. É Ele quem abençoa, é Ele quem é o galardoador. Então é isso que nós temos que reconhecer, que é Ele. Em Gênesis 32, 26, diz: não te deixarei ir, se não me abençoares. Quem conhece a dor, aprende a valorizar a bênção. Quem um dia conheceu o palco da dor, sabe reconhecer e valorizar cada bênção derramada por Deus em nossa vida. Eu falo por experiência, quando passei um período muito difícil da minha vida, que ao fazer a feira, há cerca de muitos anos aí, graças a Deus, a minha mulher hoje até fala que eu não olho o preço das coisas, mas eu digo é porque eu passei passando tanto tempo olhando os preços das coisas, que hoje eu estou comprando sem olhar. Mas eu lembro bem de uma história que quando eu ia para o supermercado, eu levava a calculadora aqui. Mas irmão, calculava tanto com medo de dar errado e passar vergonha no caixa, que quando eu chegava lá, muita gente ainda estava faltando para botar mais R$50, R$100, e quando eu chegava lá dizia: Senhor, eu não confiei muito não, eu errei no cálculo, realmente não nasci para calcular muita coisa não. Mas o que é que acontece? Hoje eu sei valorizar cada bênção que o Senhor derrama na minha casa, na minha vida, na minha família, porque de fato eu vivi essas situações. Não peça apenas resultados, peça a presença que gera os resultados. Esse é o segredo da oração de Jabes. Ele não chegou e disse: Senhor, me dá o carro, me dá a moto, me dá a casa linda, me dá uma família perfeita. Não,
Ele não pediu isso não. Ele foi fazer o quê? Ele não pediu o resultado, ele pediu a presença daquele que gera os resultados. E através de ele ter a presença na vida dele, o Senhor o deu além do que ele pediu. Muito além, muito além. A segunda parte dessa oração, ele nos ensina o seguinte: e me alargue as suas fronteiras. E me alargue. O que ele quer dizer com alarga as fronteiras? Fronteiras quer dizer o quê? Que tem limites estabelecidos em nossas vidas. Tem coisas que nos travam, que nos deixa engessado. Mas sabe o que é que ele disse? Alarga as minhas fronteiras. Em Efésios 3,19 ele diz o seguinte: e conhecerão esse amor, que excede todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Ou seja, o Senhor tem muito para nos dar, mas nós é quem temos que nos posicionar, orar e buscar a face dEle, e Ele está disposto a nos dar mais do que nós pedimos, mais do que sonhamos, porque os nossos sonhos muitas das vezes eles são limitados. Nós queremos, mas somos limitados. Nós só vivemos muitas das vezes por vista, e viver por fé é um verdadeiro desafio. É colocar o pé onde não tem chão, é profetizar onde só tem um terreno, é dizer que tem existência onde aquilo ainda não existe. Mas isso é ter fé no Deus que alarga as fronteiras. E quando ele pede também aqui, uma das coisas que ele nos ensina, as fronteiras que ele pediu para que o Senhor retirasse ou alargasse na vida dele, são fronteiras que nós paramos para analisar, que nós podemos ser instrumento nas mãos de Deus, quando Deus alarga nossas fronteiras. A igreja é quem é, sabe por quê? Porque cada um aqui um dia pregou o evangelho para alguém, a sua vida prega o evangelho para alguém, e as fronteiras da igreja podem ser alargadas como? Cada um tem rede social aqui, cada um manda um versículo da Bíblia, cada um manda uma mensagem da Bíblia, e assim as fronteiras vão sendo alargadas. Nós temos essa competência, graças a Deus, o Senhor nos deu essa competência. Falar sobre o quanto cada um pode o quê? Usar desse reino de Deus, porque Ele é extraordinário, e nós somos instrumento de Deus. Nós somos instrumento de Deus muitas das vezes com um simples abraço. Quando Ele alarga as fronteiras, nós passamos a ter uma visão melhor, passamos a ver o irmão que precisa de um abraço, que precisa de um pão, que precisa de uma carona, muitas das vezes, coisas tão simples, que precisa somente sentar e tomar um café. Eu conversava com o Mateus, e ele me falava que quando estava lá no college, tinha um ministério lá muito bonito, que falava sobre, eu acho que é refrigério no ministério, se for depois ele me corrige, mas esse ministério, ele, uma vez por mês, ou não sei se é por semana, o que é que acontece com ele? As pessoas que têm filhos atípicos, deixam seus filhos na igreja. A igreja tem diversas pessoas especializadas e cuidadoras, e sabe o que é que acontece? Essas pessoas têm o direito de ir a um supermercado, têm o direito a ajeitar um cabelo, sair, descansar um pouco da vida, que muitas das vezes está um pouco pesada. Então assim, que nós possamos ver Deus fazer isso na nossa vida, possamos nos propor a ser esse, para ser melhor com o nosso próximo, que as nossas fronteiras sejam alargadas, sejam, mas que elas sejam alargadas, e nós temos essa percepção. Jabes pede crescimento, expansão, novas possibilidades, é o que ele pede. Ele não ora por conforto, mas ora por avanço. E talvez alguns digam, mas quando eu peço avanço, não peço conforto? Não, nem sempre o avanço gerará o conforto, mas o Senhor te capacitará. Porque quando muitas vezes temos que avançar, nós temos que estudar mais, temos que trabalhar mais, com a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Gera dor, gera cansaço, mas a mão dele poderosa sobre nós, nos renova a cada dia, mais e mais.
Quem nasceu limitado pode orar por expansão, porque Ele é o Deus que pode expandir a sua vida, a sua casa, os seus negócios, ou tudo quanto for necessário e esteja em linha com a palavra dEle. Deus não se agrada, sabe de quê? De uma fé acomodada, daquele que não busca o Senhor, não lê mais essa palavra como deveria ler. O Senhor se agrada daqueles que o buscam, mas que o busca como? De todo o coração. Ele não diz que se agrada daqueles que buscam Ele pela metade, Ele não se agrada daqueles que buscam Ele mais ou menos, ou só aos domingos. Ele diz que é aqueles que buscam Ele de todo o coração. E quando buscamos Ele de todo o coração, sabe o que é que acontece? Tudo na nossa vida é preenchido por Ele. Totalmente, tudo é literalmente preenchido por Ele. É quando damos espaço para que Ele possa estar 100% em nós. Na terceira parte da oração de Jabes, ele diz o seguinte: que seja a tua mão comigo. Ele reconhece, sabe o quê? Ele pediu mais da presença de Deus, ou seja, que a presença de Deus, ele demonstrou que era a maior necessidade da vida dele. E isso é o que nós temos que fazer. Nós temos que reconhecer que a mão dele, sem a mão dele, é impossível que possamos seguir. Temos que reconhecer que Deus é a presença é a maior necessidade. Sabe por quê? Porque ele reconheceu que a mão de Deus representava direção, a mão de Deus representava proteção, a mão de Deus representava autoridade e poder sobre a casa dele, sobre a vida dele, sobre a história dele. E foi isso que Jabes fez. Ele entendeu que sem Deus nada daquilo teria sentido, absolutamente nada. Uma passagem bíblica que fala em Êxodo 33:15: se a tua mão não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Essa passagem bíblica trata sobre Moisés, aquele povo desobediente, um povo que não queria saber de Deus, das suas benesses sim, mas de Deus não. Mas sabe o que é que acontece? Moisés foi claro com Deus, disse: pai, anjo é bom, mas não é melhor que tu. O pão é bom, mas sem tu não tem importância. A nuvem é boa, mas sem a tua presença nada disso importa. As sandálias não estão se desgastando, mas sem o Senhor nada disso importa. Então Moisés nos dá a lição de que não adianta andar sem a presença do Pai. Temos que clamar a todo momento e desejar, sermos desejosos por essa presença. Ele entendeu que sem Deus, de fato, nada daquilo teria sentido. João 15:5 diz o seguinte: pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Sem Jesus, eu posso ter ou fazer o que for, mas sem a presença dEle, nada, absolutamente nada, podemos fazer. Porque tudo que fizermos sem Ele, não tem importância alguma. O que é mais precioso nisso tudo, é a verdadeira presença de Deus. Que esse ano 2026, nós possamos nos conscientizar, e dizer: pai, eu não tenho como passar, eu não tenho como seguir 2026, sem o Senhor ir comigo, sem a tua presença estar comigo. Temos que colocar isso em nossa mente, em nosso coração, de uma forma, que ela possa estar enraizada, esse desejo, esse anseio, de ler a sua palavra, de jejuar, de buscar a sua face, de buscar a sua presença. Não basta crescer, o importante é crescer com Deus, porque somente crescer não é o suficiente, mas crescer com Deus, nós teremos o alicerce necessário, para poder prosseguir o quanto for, porque quando estivermos cansados, o Senhor tem a mão estendida para nos descansar, Ele é o refrigério para a nossa alma, e sabemos que se formos fazer essa caminhada, ela será pesada sem Ele, e Jabes pôde entender isso. Mas o importante, que portas abertas,
é a mão de Deus nos conduzindo nessas portas. O mais importante é a mão dele podendo estar conosco e demonstrando que tudo aquilo que acontece em nossas vidas é o Senhor que tem feito em nós. A todo momento, a todo instante, é Ele que muda a história da sua vida, a história da sua família e a sua saúde. A quarta parte dessa oração, ele diz o seguinte: e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. O que ele tem pedido a Deus? O que você tem pedido a Deus? O que eu tenho pedido a Deus? Isso gera uma reflexão, porque quando vamos trazendo a oração dele, nós vemos que é uma oração curta, mas primorosa, que tocou o coração de Deus. E essa é a minha oração. Pai, Tiago até fala que nós não sabemos como orar, mas eu peço, Senhor, me ensina como orar, porque eu quero poder orar e tocar o teu coração, porque é só através dessa oração e desse pedido que nós de fato estaremos tendo mudança de vida para a nossa casa. Jabes não quer repetir a história do seu nome, ele quer uma verdadeira mudança de história, de trajetória. De fato, se nós não tivermos cuidado, nós vamos repetir padrões esses restabelecidos por quem? Por nossos antecessores, por nossos pais, avós, ou seja lá que for. E nós temos que ficar atentos, porque muitas das vezes, como sendo pai, a gente às vezes repete certos comportamentos, quando a gente olha, era o que os nossos pais faziam, e curiosamente, era o que nós mais repugnávamos, e nós terminamos repetindo os padrões. Mas ele demonstrou aqui, que quando clamamos ao Deus certo, ao Deus de Israel, ele quebra tudo isso em nossa vida, em nossa casa, e traz uma nova trajetória de vida para nós. Ele ora por livramento, ele ora de quê? Por proteção e ruptura de ciclos. E graças a Deus que o Senhor pôde romper o ciclo da história dele, bem como ele pode romper o ciclo da sua história nessa noite. Deus não apenas faz avançar, mas ele nos guarda no avanço. Por isso a importância de avançarmos com ele, porque a partir do momento que avançamos por ele, a gente tem a proteção dele, a gente tem a nuvem durante o dia, a gente tem o fogo durante a noite, e de fato ele conserva as sandálias, bem como tudo quanto for necessário, para que ao final da trajetória estejamos o quê? Vivo, para glorificar o santo e glorioso nome dele. A oração madura pede crescimento, com santidade e proteção. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. No final da oração ele disse: e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Deus responde oração, cria uma nova estação. Ele faz o que não podemos fazer. Ele faz simplesmente o impossível acontecer. Porque a plataforma de trabalho de Deus é o impossível. Porque o difícil talvez aqui qualquer um possa fazer, mas o impossível somente Ele pode fazer. Ele é o Deus que pode mudar. Talvez você esteja vivendo um período de inverno, e brinco, com o telhado furado, a goteira caindo o tempo todo. Mas Deus é poderoso para mudar a tua história, para mudar a tua estação, para mudar as circunstâncias da tua vida. Deus responde, sabe por quê? Porque Jabes teve a postura correta, e a oração dele foi sincera. O pedido dele estava, sabe o quê? Alinhado
com um propósito divino. E quando alinhamos os nossos propósitos com o propósito de Deus, aí a circunstância muda. É quando podemos saber quais são as estações que temos que viver. Temos que compreender que muitas das vezes temos que parar. Mas sabe qual é o problema? As vozes vêm e dizem, não, agora é hora de correr. Aí quando você corre onde não deveria correr, você se atrapalha. Mas está vivendo a estação correta, no momento correto, é viver simplesmente o melhor de Deus para a sua vida. É viver o melhor de Deus. O pedido, ele não se sentou e chorou, mas se posicionou diante daquele que pode mudar a história. E eu digo a você nessa noite, posicione diante de Deus e espere ter uma história mudada na sua vida, na sua história, na sua casa, porque quando a sua postura muda, o céu responde. Quando a sua postura muda, Deus ouve o seu clamor. Quando a sua postura muda, Ele está pronto para ouvir a sua oração. Deus nasceu ali para Jabes, de uma forma, respondendo a sua oração, de uma forma que ele talvez jamais conseguiria, apesar da sinceridade do seu coração. Mas talvez ele não esperasse tanto. E Deus tem infinitamente mais para nos dar. Jabes nasceu na dor, mas não viveu para ela. Não sei qual a dor que está carregando o seu coração nesse momento, mas saiba, você não viveu para essa dor não. O Deus do céu, Ele é suficiente para mudar tudo isso. Ele muda a sua dor. Ele orou, se posicionou e creu. Deus mudou a história que o nome tentou escrever. Nunca esqueça que a história de nossas vidas, quem está com a caneta é Deus. Satanás, ele pode até tentar escrever um roteiro para que alguém leia, ou até mesmo para que você leia, mas saiba de uma coisa, quem escreveu a sua história foi o Deus dos céus, e Ele continua pronto, com a caneta na mão, escrevendo cada palavra na sua vida. Igreja, fica de pé.